Romênia compra conjuntos de defesa aérea Spider de Israel por mais de 2 bilhões. A Rafael Advanced Systems fornecerá sistemas de defesa aérea de curto alcance para a Romênia por bem mais de 2 bilhões, anunciou o Ministério da Defesa romeno nesta semana. A transação será o segundo maior acordo de defesa da história da indústria de defesa israelense, depois da venda do Arão 3 para a Alemanha por 3,5 bilhões. A maior parte da compra romena é para baterias do sistema de defesa Spider em várias configurações, o que permitirá a integração de interceptadores de curto alcance. Israel competiu na licitação romena contra concorrentes europeus para fornecer uma resposta defensiva, entre outras coisas, contra ataques semelhantes aos sofridos pela vizinha Ucrânia, com drones, mísseis, cruzeiro e helicóptero de ataque. O Spider é um sistema de defesa aérea móvel cujos componentes são montados em caminhões off-road, construído em torno de mísseis guiados por Calor Phaeton 4 e mísseis Derby guiados por radar, projetado para interceptar alvos em baixas altitudes e a dezenas de quilômetros de distância. Rafael confirmou ao Defense News que apresentou as configurações do Spider para a licitação romena. Autoridades romenas indicaram que compraram 6 sistemas Spider ao longo de um período de 7 anos, com os 2 primeiros sistemas de curtíssimo alcance a serem entregues dentro de 3 anos da assinatura do primeiro contrato. A Israel Aerospace Industries, que fornece o radar ELTA MMR para o Spider, deve receber uma parte de aproximadamente 100 milhões do acordo da Rafael com a Romênia, o que eleva as vendas total do Spider da Rafael até o momento para aproximadamente 5 bilhões. Dinamarca compra 4 drones Skyguard para vigilância do Ártico. A Dinamarca comprou 4 drones marítimos de longo alcance fabricados nos Estados Unidos da General Atomics, uma medida que visa aumentar as capacidades de vigilância do país na região do Ártico. A Organização Dinamarquesa de Aquisição e Logística de Defesa assinou um acordo com a Agência de Suporte à Aquisição da OTAN, ou NSPA, para adquirir 4 drones MK-9B Skyguard da General Atomic Aeronautics Systems, anunciou a agência governamental em 22 de julho. A previsão é que os sistemas sejam entregues entre 2028 e 2029 e passarão por um processo de certificação para poder voar no espaço aéreo nacional e internacional. Embora nenhum valor do contrato tenha sido divulgado, a DALO listou 3 áreas específicas de interesse onde os drones poderiam operar: o Ártico, o Atlântico Norte e a região do Mar Báltico. O Ártico tem se tornado cada vez mais importante para a postura de defesa da OTAN, especialmente em vista da crescente presença de atividades russas na região. Por exemplo, o petroleiro russo de GNL Class Gelo Alexei Kozing, sancionado pelos Estados Unidos, deve entrar em operação no segundo semestre deste ano na planta Arctic LNG-2 do país, conforme relatado pela Reuters. Ter visão do céu é uma prioridade para os estados do Ártico, mas adquirir drones capazes de operar em um ambiente tão hostil pode ser desafiador. O frio extremo afeta a vida útil da bateria, o desempenho do sensor e a qualidade do sinal do GPS. De acordo com o porta-voz da General Dynamics, General Atomics, os drones MK-9B estão prontos para operar em baixas temperaturas. O MK-9B é perfeito para a missão Arctic Security e foi projetado, testado e certificado para operações em climas extremamente frios. Ele voa rotineiramente em altitudes muito altas, máximo acima de 40 mil pés, onde o ar externo geralmente está entre menos 40 e menos 56,6 graus Celsius e menos 40 e menos 70 graus Fahrenheit, disse o porta-voz C. Mark Brinkley ao Defense News. Em seu anúncio, a DALO destacou que a compra do drone está sendo conduzida em estreita cooperação com outras nações aliadas da OTAN para garantir acesso ao conhecimento comum. A vizinha Noruega também demonstrou interesse em adquirir o MK-9B como parte de sua busca por drones marítimos de longo alcance. O MK-4C Triton da Northrop Grumman também está na disputa por lá. Turquia e Inglaterra concordam com exportações do Eurofighter e se aproximam de acordo. A Turquia e a Inglaterra assinaram um memorando de entendimento sobre a exportação do jato Eurofighter Typhoon na quarta-feira, deixando o governo de Ankara um passo mais perto de comprar a aeronave de caça multifuncional construída por um consórcio de 4 países europeus. As negociações sobre possível acordo com a Turquia continuarão nas próximas semanas, afirmou o governo da Inglaterra em um comunicado.
Embora a Turquia tenha buscado comprar jatos Eurofighter desde 2023, as negociações teriam esbarrado na relutância alemã em conceder uma licença de exportação. A maior parte da frota de caças da Força Aérea Turca consiste em jatos F-16 antigos, com o país suspenso do programa F-35 após a compra dos sistemas de defesa aérea S-400 da Rússia. Embora a Turquia esteja desenvolvendo seu próprio caça Stealth-Kan de quinta geração, o jato ainda está em fase de protótipo. O acordo de hoje é um grande passo para a Turquia comprar caças Typhoon da Inglaterra, disse o secretário de Defesa da Inglaterra, John Healey. Em um comunicado, equipar a Turquia com Typhoon fortaleceria a defesa coletiva da OTAN e impulsionaria as bases industriais de ambos os países. O memorando de entendimento assinado por Healey e pelo ministro da Defesa turco, Yasar Güler, codifica o relacionamento entre as duas nações em um passo mais próximo de um acordo completo, e o acordo de exportação apoiaria as indústrias de defesa em ambos os países por meio de compras recíprocas, disse a Inglaterra. Um acordo multibilionário de exportação para o Eurofighter seria o primeiro pedido de exportação da aeronave garantido pela Inglaterra desde 2017 e ajudaria a sustentar 20 mil empregos ingleses envolvidos no programa nos próximos anos, segundo o governo. A Turquia estaria buscando comprar até 40 jatos. Embora a Inglaterra não tenha fornecido detalhes financeiros, a Espanha encomendou 20 Eurofighters em 2022 por 2,4 bilhões de euros, ou um preço de 102 milhões por aeronave. Isso sugere que a compra de 40 jatos pela Turquia, que ainda não opera o caça e precisaria de equipamentos e serviços de apoio, poderia valer pelo menos 4 bilhões de euros. Segundo o acordo de compartilhamento de trabalho do Eurofighter, o equivalente a 37% de cada aeronave seria fabricado na Inglaterra, com o restante produzido por países parceiros, informou o governo inglês. A montagem final ocorreria na unidade da BAE Systems em Arton, Inglaterra, com radares produzidos em Edimburgo e motores em Bristol. Os países parceiros do consórcio Eurofighter são Inglaterra, Alemanha, Espanha e Itália. A BAE Systems continuará a trabalhar em estreita colaboração com os governos da Turquia e da Inglaterra para formalizar um acordo para a aquisição de aeronaves Typhoon e suprimentos associados no devido tempo, disse a BAE Systems em um comunicado separado em 23 de julho. A Inglaterra é o maior operador do Eurofighter, com 159 jatos em serviço, seguido pela Alemanha, com 141 jatos em operação e outros 40 encomendados. Segundo dados da Airbus, a Itália possui uma frota de 95 Eurofighters, com mais de 17 encomendados, enquanto a Espanha opera 70 aeronaves, com outras 48 ainda a serem entregues. Fora da Europa, a Arábia Saudita é a maior operadora, com uma frota de 71 Eurofighters. A Grécia, rival da Turquia, opera o avião francês Rafale, juntamente com os antigos F-16 e Mirage 2000, e encomendou o F-35. O Rafale mais moderno, equipado com mísseis Meteor, oferece uma vantagem além do alcance visual sobre os F-16 operados pela Força Aérea da Turquia. Anexo misterioso na fábrica de mísseis da Coreia do Norte deixa analistas intrigados. A construção de uma fábrica de mísseis norte-coreana pode ser um sinal de uma atualização das capacidades de foguetes do país, de acordo com imagens de satélite e análises de especialistas. As atividades de construção que começaram no ano passado na fábrica de mísseis Chamjin, 20 minutos de carro a sudoeste de Pyongyang, envolve o anexo misterioso de prédio da fábrica que deixou os observadores externos confusos. Chamada de fábrica de máquinas Taesong pela mídia estatal norte-coreana, a fábrica de mísseis Chamjin remonta pelo menos à década de 1960, mostra imagens desclassificadas do satélite Skyhole dos Estados Unidos. O complexo está situado em um vale de difícil acesso entre picos de montanhas, protegido por postes de controle nas estradas de acesso e definido por ninhos antiaéreos encravados no vale. Encontram-se duas fábricas, algumas áreas residenciais, um estande de teste de motor de foguete, numas entradas de túneis nas encostas das montanhas adjacentes. Pelo menos duas gerações da dinastia Kim visitaram a fábrica de mísseis, revelam imagens divulgadas pela mídia estatal norte-coreana e geolocalizadas de forma independente, que ressalta sua importância para a liderança. Imagens de satélite mostram que a área industrial ocidental, onde a construção está em andamento, permaneceu praticamente intocada por décadas. Alguns dos galpões da fábrica estavam visivelmente deteriorados, com buracos enormes nos telhados. Em novembro de 2023, o maior galpão da fábrica, aquele que agora abriga o misterioso anexo, passou por uma reforma, incluindo um novo telhado. Em junho de 2024, iniciou-se uma construção em larga escala em toda a instalação. 3 pavilhões industriais e uma série de edifícios menores próximos às estradas do túnel foram demolidos. Foram lançadas as fundações para novos pavilhões fabris maiores e foram iniciados trabalhos significativos de terraplanagem. Simultaneamente, o pavilhão fabril, anteriormente reformado, recebeu seu anexo. Sabe-se que uma área separada do mesmo complexo, na mesma estrada a leste, está envolvida na produção de mísseis de combustível líquido, com a mídia estatal publicando imagem do líder Kim Jong-un inspecionando foguetes e componentes-chave dos motores que parecem ter sido fabricados lá. Uma delegação birmanesa visitou o complexo de Chamjin em 2008 e relatou que o complexo estava produzindo mísseis terra-terra Scud.
Uma foto de um desses mísseis tirada pela delegação parece ter sido tirada da seção leste da instalação. As memórias de um comandante de mísseis iraniano também incluem referência a uma fábrica de mísseis na estrada para Nampo, a cidade portuária localizada a sudoeste de Pyongyang. Pouco se sabe sobre a região oeste, onde a nova construção está sendo realizada. Em documentos desclassificados da CIA da década de 1970, a instalação é descrita como envolvida na produção de mísseis antiaéreos de combustível líquido. Partes da fábrica estão construídas na encosta de uma montanha com várias entradas de túneis visíveis. Fotos divulgadas pela mídia estatal e localizadas por analistas mostram Kim Jong-un, líder anterior a e pai de Kim Jong-un. Kim Jong-2, o líder anterior e pai de Kim Jong-un, caminhando pelos túneis da instalação. Graças a essas fotos, algumas das quais foram vistas penduradas na parede de um museu da fábrica da instalação mais nova a leste, sabemos que as duas áreas estão conectadas organizacionalmente. Entre as duas metades dessa área ocidental é a única com acesso a instalações subterrâneas, que costuma ser um elemento básico das bases militares norte-coreanas devido à relativa segurança que oferece contra ataques aéreos. A Coreia do Norte foi praticamente arrasada durante a Guerra da Coreia, quando forças lideradas pelos Estados Unidos lançaram 635 mil toneladas de bombas sobre o país. Colin Zwirko, correspondente da NK News, foi o primeiro analista a confirmar publicamente a conexão entre os complexos oriental e ocidental. Após o pico inicial da atividade da unidade ocidental em 2024, seguiu-se uma pausa na construção na Coreia do Norte, onde as leis trabalhistas são praticamente inexistentes. O exército é comumente convocado para construir. Alguns projetos podem ser concluídos em uma velocidade impressionante, mas o país também enfrenta severas restrições de recursos e prioridades de liderança que mudam rapidamente. Portanto, a paralisação da construção também não é incomum, disse Zwirko. Isso é algo que Kim Jong-un faz o tempo todo. De repente tudo muda e eles constroem algo novo, sabe? Na metade do projeto, disse ele. De fato, algum tempo depois que as obras no grande pavilhão da fábrica perto das entradas do túnel pararam, os três grandes prédios na mesma rua foram demolidos e os trabalhos de terraplanagem começaram. Observadores disseram que é muito cedo para afirmar com certeza qual será o papel da nova fábrica no ecossistema da tecnologia de armas da Coreia do Norte. A confirmação só poderá ocorrer após Kim Jong-un visitar a instalação concluída e a mídia estatal norte-coreana divulgar a imagem dela. Mas com base no histórico da fábrica, anúncios coincidentes e tendências anteriores, algumas explicações parecem particularmente prováveis. O uso conhecido do complexo de Chamjin para a produção de mísseis, juntamente com indicadores arquitetônicos visíveis, sugere que a área continuará envolvida na produção de mísseis. Um desses indícios é o anexo alto e estreito e sem janelas, anexo ao pavilhão da fábrica reformado mais distante dos túneis subterrâneos de fabricação. O formato do edifício sugere que ele foi projetado para testar objetos altos e longos, disse John Ford, pesquisador associado do SEIC James Martin para estudos de não proliferação sediado na Califórnia, que vem monitorando o programa de mísseis norte-coreano. Mísseis se encaixam nessa descrição e pouco mais, disse ele. Características arquitetônicas semelhantes, embora não exatamente igual à de Chamjin, são visíveis em imagens de satélite de outras fábricas norte-coreanas conhecidas por estar envolvidas na produção de lançador de transporte e montagem, caminhões que transportam mísseis para lançamento móvel. Ford usou imagens de satélite de som para calcular as dimensões do anexo, que, segundo ele, tem cerca de 65 metros de comprimento, 18 metros de largura e cerca de 15 metros de altura. Isso não é alto o suficiente para a vertical dos maiores mísseis, disse ele, o que deixa muito a se ponderar. Uma possível explicação é que a fábrica reconstruída estará envolvida na produção dos sistemas de defesa aérea norte-coreanos Ponggai-5, ou da variante mais recente, o Ponggai-6. Este último foi anunciado por Pyongyang no início deste ano, mas ainda não foi exibido publicamente, disse Ford. As dimensões conferem assim como o momento e o histórico da instalação, afinal, a CIA identificou como fabricante de mísseis antiaéreos do tipo SA-2 há meio século. O galpão da fábrica com o anexo pode estar envolvido na montagem de caminhões que transportam os mísseis antiaéreos. O anexo alto poderia ser usado para testar a extensão dos tubos lançadores até a posição vertical. O chassi provavelmente seria produzido em outro lugar, diz Ford. Imagino que seja provável, mas é muito cedo para ter certeza, disse ele. Uma explicação alternativa pode ser que a parte alta do edifício seja usada para testes de outro tipo relacionados a mísseis. A razão pela qual você construiria algo tão alto assim é que você quer testar o míssil inteiro de uma só vez, diz Ford. Ele seria montado dentro do pavilhão e então içado por um guindaste.
Então você faria qualquer teste em todo o corpo do míssil? Se o IRCO, correspondente da News, destacou a construção, também coincidiu com o anúncio da Coreia do Norte de um novo motor para seu foguete de lançamento de satélites. No ano passado, Kim Jong-un anunciou ambiciosamente lançar 3 satélites de reconhecimento que o país não conseguia atingir. Desde então, Pyongyang manteve silêncio sobre o assunto. Tudo isso pode nos mostrar que tudo está paralisado porque eles ainda estão trabalhando na produção desses motores de teste nesta fábrica, disse Zewirko. Mas alertou: não havia indício de que a Coreia do Norte realmente precisasse de uma unidade de produção em massa específica para motores de lançamento espacial. E quando se trata de desenvolvimento de mísseis em vez de capacidades de lançamento espacial, a Coreia do Norte está se afastando do combustível líquido, disse ele. Observando que não havia um teste míssil movido a combustível líquido há vários anos, a Coreia do Norte anunciou publicamente sua meta de fabricar todo o seu arsenal de mísseis a combustível sólido, o que dispensa o abastecimento em campo antes do lançamento. Um foco particular das recentes modernizações de fábricas militares na Coreia do Norte tem sido as exportações para a Rússia. Para sua guerra contra a Ucrânia, o presidente Vladimir Putin tem importado um grande número de mísseis, projetos e equipamentos de fabricação norte-coreana. Muitas das fábricas que produzem esses itens passaram por modernizações significativas e rápidas desde o início da cooperação Moscou-Pyongyang. Se o ritmo está avançando rapidamente, provavelmente está relacionado à origem do dinheiro que é a Rússia, disse Zewirko. Observar a rapidez com que isso termina pode nos dizer muito sobre as prioridades deles. Ele acrescentou: muitas coisas estranhas aconteceram com as fábricas de armas nos últimos 2 anos. Destroyer dos Estados Unidos aproximou-se de águas controladas pelo Irã no Golfo de Oman, relata a mídia. Um destroyer dos Estados Unidos aproximou-se das águas controladas pelo Irã no Golfo de Oman. Os militares da República Islâmica emitiram um aviso, informou a emissora estatal do país, IRIB. De acordo com a mídia, às 11 horas desta quarta-feira, o destroyer americano Uz Fitzgerald pretendia aproximar-se das águas sob controle iraniano no Golfo de Oman. A seguir, um helicóptero levantou voo para alertar os militares americanos, mas o navio de guerra dos Estados Unidos ameaçou atingir o helicóptero. Em resposta à ameaça do destroyer dos Estados Unidos, o sistema de defesa antiaérea foi ativado. Desta forma, foi emitido um aviso categórico que o helicóptero está sob proteção total dos sistemas de defesa e o destroyer dos Estados Unidos deve mudar sua rota para o sul, relata IRIB. Segundo observa o canal de TV, após o acionamento das forças de defesa antiaérea, o destroyer americano se afastou das águas territoriais iranianas. Irã está pronto para responder qualquer possível ataque de Israel, garante o presidente. O Irã está preparado para responder a qualquer novo ataque potencial de Israel, declarou nesta terça-feira, 22 de setembro de 2025, o presidente Massoud Pezeshkian a Al Jazeera, em sua primeira entrevista televisionada desde o fim do confronto militar de 12 dias entre os dois países no último mês. Estamos preparados para qualquer ação militar por parte de Israel e nossas forças estão em total prontidão de combate para atingir novamente o território israelense em profundidade, afirmou Pezeshkian, acrescentando que Israel permaneceu em silêncio sobre a escalada dos ataques anteriores do Irã. Pezeshkian classificou todas as discussões sobre o fim do programa nuclear iraniano como uma ilusão, enfatizando que Teherã não busca a guerra, mas também não confia plenamente em um cessar-fogo duradouro. O presidente iraniano também disse concordar com o homólogo norte-americano Donald Trump de que o país não deve possuir armas nucleares. Ao mesmo tempo, afirmou que o enriquecimento de urânio continuará no futuro dentro do marco da lei internacional e que Teherã não tolerará quaisquer ameaças contra seu programa nuclear pacífico. Em junho, Israel iniciou uma operação contra o Irã sob a justificativa de combater um suposto programa nuclear secreto. O Irã rejeitou as acusações e respondeu com seus próprios ataques. Os dois países trocaram ofensivos por 12 dias, quando os Estados Unidos entraram no conflito e realizaram um ataque frontal contra as instalações nucleares iranianas na noite de 22 de junho. No dia seguinte, Teherã lançou mísseis contra a base norte-americana de Al-Udeid, no Catar. E Trump anunciou que Israel e Irã haviam concordado com cessar-fogo de encerrar a guerra de 12 dias. O Irã nega que seu programa nuclear tenha fins militares, enquanto a Agência Internacional de Energia Atômica não encontrou evidências concretas de que o Irã possui um programa ativo de armas nucleares, informou o diretor-geral Rafael Grossi em 18 de junho. Washington destina centenas de milhões de dólares para aumentar a presença nuclear dos Estados Unidos na Europa. Os Estados Unidos planejam gastar 253 milhões em dois grandes projetos de construção, incluindo um posto de comando primário reforçado e uma base e um complexo de operações de defesa na base aérea da Base Aérea Real de Lakenhurst, inglesa,
Lakenheath britânica na Inglaterra para apoiar futuras missões nucleares. Segundo uma análise feita por um correspondente da Sputnik sobre o relatório orçamentário da Força Aérea dos Estados Unidos para o ano fiscal 2026, divulgado recentemente, os Estados Unidos vão gastar 253 milhões em 2 grandes projetos de construção junto à Inglaterra. Os projetos incluem posto de comando primário, 104 milhões, e um complexo de operações de defesa de 149 milhões. Eles fazem parte de um esforço mais amplo para preparar a base para a chamada missão Surrey, e que se concentra em garantir a segurança e o controle de ativos nucleares. As melhorias visam modernizar a capacidade da base de comandar operações e responder rapidamente a potenciais ameaças envolvendo armas especializadas. A construção ocorre em meio a diversas reportagens da mídia esta semana de que armas nucleares dos Estados Unidos, especificamente bombas termonucleares de gravidade B-61-12, foram transferidas para uma instalação de armazenamento seguro recém-construída na base aérea de Lakenheath, marcando seu retorno ao solo inglês pela primeira vez desde pelo menos 2008. As bombas supostamente lançadas do Centro de Armas Nucleares da Força Aérea dos Estados Unidos do Novo México são armas táticas modernizadas de baixo rendimento, com poder explosivo variável e guiamento de precisão, compatíveis com aeronaves F-35A Lightning II, operada pela 493 e pelo 495 Esquadrões de Caça da 48ª Ala de Caça na base. Embora nenhum Departamento de Defesa dos Estados Unidos nem o Ministério da Defesa da Inglaterra tenham confirmado as informações devido à sua política de não comentar sobre a localização de armas nucleares, esse desenvolvimento sugere uma mudança significativa na postura nuclear da OTAN na Europa, em meio ao aumento das tensões com a Rússia e uma ênfase renovada na dissuasão. O novo posto de comando primário substituirá uma instalação construída em 1979 que não atende mais às demandas nas missões atuais e futuras. O centro modernizado vai consolidar funções operacionais essenciais, incluindo a resposta à crise, gerenciamento de emergência e comunicações seguras. Ele também está sendo construído para resistir a ameaças eletromagnéticas e de alta altitude e atender aos padrões modernos de infraestrutura de inteligência e comunicações. De acordo com os documentos orçamentários, o posto de comando existente carece de espaço adequado, equipamentos modernos e acesso seguro. Sem a modernização, as autoridades afirmam que a base não seria capaz de suportar uma expansão da atividade nuclear na Europa. A construção está prevista para ser concluída em julho de 2031. O segundo projeto, conhecido como Complexo de Operações de Defesa, visa fortalecer a proteção de potenciais ativos nucleares na base. Ele vai incluir um novo prédio de operações com um arsenal de depósito de equipamentos e instalação de monitoramento, bem como um estacionamento para 22 veículos de resposta rápida e um depósito de suprimento para equipamentos. Essas modernizações vão acomodar mais 221 agentes de segurança, elevando a força total para 575. As instalações de segurança atuais são descritas como obsoletas, com problemas com layouts ineficientes, armazenamento inadequado e preocupações com a segurança, incluindo amianto e tinta com chumbo. Um local de armazenamento remoto a 30 minutos de distância complica ainda mais as operações. O projeto deste complexo começou em 2023 e a previsão é de que seja concluído até 2027, com a construção prevista para começar em março de 2028 e terminar em junho de 2031, de acordo com o relatório orçamentário. Sem essas alterações, a base aérea real de Lakenheath teria dificuldades para atender aos requisitos de segurança e resposta para operações nucleares, potencialmente comprometendo a prontidão da missão na Europa, afirma o relatório. Os projetos, juntamente com o suposto retorno de armas nucleares, provavelmente vão despertar preocupações na Rússia, que há muito tempo considera tais implantações perto de suas fronteiras provocativas e desestabilizadoras, embora a OTAN as descreva como essenciais para a defesa e dissuasão coletivas.